Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? Rapaziada, vou trazer aí um assunto que está sendo bastante debatido aí na mídia de forma geral, principalmente na mídia botafoguense, que é sobre aí as finanças do Lyon, sobre as finanças do Botafogo, como é que está essa situação toda, o sumiço de John Textor, né? Então, meu objetivo aqui é, como torcedor, da minha opinião, tentar me embasar o máximo possível aí em fatos e dados. Mas eu não sou jornalista, você tem direito a ter a sua opinião. Eu vou tentar o meu não ter nenhum tipo de viés com relação aos meus comentários, mesmo que eu tenha uma admiração muito grande pelo John Textor, por ele ter proporcionado um sonho na minha vida. Então vou tentar deixar isso de lado para essa análise. Sem sensacionalismo, rapaziada. Quero entender o real cenário com vocês do Lyon. Então, dívidas, sanções recebidas, medidas já tomadas e o que isso pode significar para o Botafogo. Então, rapaziada, para fazer esse vídeo, a gente vai trazer aí documentos oficiais, declarações de Textor e de órgãos como a DNCG, que é a autoridade aí financeira do futebol francês, para embasar as nossas informações. Então, vamos destrinchar aí um pouco dessa novela financeira que une aí o Lyon e o Botafogo. Então vamos começar falando aí do tamanho do problema da dívida do Lyon. Caso você não saiba, o clube vinha aí de investimentos altos e de desempenho esportivo instável. E isso é receita de dívida, né, pessoal? É a receita certa, é a receita de bolo para criar dívida. Gastar muito e não ter o retorno esperado esportivo, o que é algo muito comum até no futebol. Então hoje a gente fala aí num endividamento na casa de meio bilhão de euros. E isso de acordo com a imprensa francesa. A dívida total da Eagle Football é cerca de 500 milhões de euros, que dá 3 bilhões de reais. Isso após a temporada 2023-2024. Ou seja, a gente está falando aqui de junho de 2024. E esse número vem de prejuízos acumulados. Então, na temporada 23-24 foi um déficit de 25,7 milhões de euros que o Lyon teve. No início de 2025, o relatório trimestral indicou que o rombo saltou do grupo para 540 milhões de euros, ou seja, um aumento de 87 milhões em relação a 6 meses antes. Ou seja, as contas do Lyon como um todo, do grupo como um todo, estão vermelho e piorando, o que naturalmente vai acender aí um sinal de alerta, certo? Então esses valores explicam aí porque o Lyon entrou aí nas miras das autoridades financeiras aí do futebol francês. Segundo o Textor, o Lyon investiu cerca de 145 milhões de euros em reforços recentemente, mas arrecadou apenas 40 milhões em venda de jogadores nesse mesmo período, um desequilíbrio de 105 milhões, né? Esse déficit que a diretoria do Lyon previu no orçamento. Então, gastou mais do que e lucrou menos do que estava planejado e aprofundou esse buraco financeiro. E aí começaram as sanções, né, rapaziada? Então esse DNCG começou aí a fazer pressão, né? Então intensificou a fiscalização aí sobre o Lyon. Já com a chegada do Textor no Lyon em 2023, o Textor revelou ter feito um depósito de 60 milhões de euros para atender exigências do órgão. Então ele já fez depósitos de recurso próprio para atender apenas as exigências do órgão. Mas apesar disso, ainda sofreu um enquadramento o Lyon, né? Podia inscrever jogadores, mas sobre limite estrito de custo, salário e transferência. É o famoso fair play financeiro que eles tanto falam que existe lá e que é para melhorar o futebol, certo? E aí o Lyon já não atendia plenamente esses critérios financeiros. Mesmo com essas medidas, então, a situação do Lyon não melhorou e aí ele falhou em cumprir uma promessa que ele fez, que era arrecadar 100 milhões de euros em jogadores, alcançou apenas 40% desse valor, os 40 milhões de euros, bem abaixo da meta. E aí a preocupação com as punições aumentou e a pressão da torcida e da mídia francesa, obviamente, ficou enorme. E aí sofreu o famoso transfer ban, que foi a proibição de contratar jogadores
na janela de inverno aí, que foi em janeiro de 2025 agora, e o rebaixamento provisório aí para a segunda divisão, se não melhorar as receitas substancialmente. Então essa decisão foi anunciada em 15 de novembro, foi aquela bomba que caiu no Lyon, e basicamente ele ficou impedido de reforçar o elenco. Logicamente, o Textor, que sempre tem um plano, né, tinha já uma forma de reforçar o Lyon de maneira caseira, que foi com a Almada. Mas mesmo assim, ele está bem sobre aí, vamos dizer assim, com a régua curta aí com o pessoal do órgão. E para um clube do tamanho do Lyon, ser ameaçado de rebaixamento administrativo é algo que vai gerar muita polêmica, né? Só a possibilidade disso já é algo que vai gerar muita pressão por si só. Então, o clube fica meio em xeque aí no cenário continental lá na Europa. Mas quais são as respostas de Textor com relação a isso? Diante dessa pressão e do clamor público, o John Textor já veio a público explicar para os torcedores o que estavam fazendo para sanar o problema. Então ele adotou um tom confiante, né? Não sei se todos viram aí essa entrevista. Eu vou mostrar aqui para vocês um trecho, tá? Collapse tomorrow. This could be high risk. It's appropriate for the DNCG to say, yeah, there's some risk associated with that. But this is why we went with many solutions to our cash challenges of OL. It's almost not possible to fail at every one of those, right? Selling players, selling a business with a qualified investment bank that knows how to do that, raising money pre-IPO. I don't know how it's going to go, but my last IPO was Fubo TV, which was done in the worst financial market in recent history in October of 2020, in the middle of COVID. Try taking something to market at that time, got it public, raised 80 million pre-IPO, raised over 240 million in the IPO, and got it to an $8 billion market cap by the end of that very horrible COVID year. So I don't know how this is going to go, but I like this business better. I like this business better. So we took all of these ideas to the DNCG, and they have the right to doubt our projections. But we have to deal with that. It's important to talk about the future of what actually matters, not opinions, not projections, not risk assessments, but what's actually happening. We are driving ourselves into this IPO timeline. We'll see what happens. Let's hope the market is a good market when we get to it in January. It's a very good market now. Why do we think we need no intervention from a regulatory body? While we appreciate the role of the DNCG, let me tell you why I think we're okay. On the left, you see our wage bill for players based on the buildup of a roster over some very awkward transfer windows with sanctions, with relegation threat, with necessary investment. And we're at 128.4 million in this current year. And that's quite large. That's not sustainable. We knew we had to explode up to that to get to Europa League. We had to explode up to that to avoid relegation. But we did it, and we're thrilled with it. If you look at the categories, I'll look at the screen because it's easier for me on my screen. These are the steps that are, well, not to be taken. This is a slide that says if we do nothing, where do we end up in a wage bill as of June 30th of this year? If we do nothing, we go from 128.4 to 74.3, and we still have a terrific squad. Então, rapaziada, são 2 horas aí de entrevista, mas durante aí essa entrevista, você pode assistir ela inteira se você tiver curiosidade. Ele garantiu com todas as palavras que o Lyon não seria rebaixado. E eu acredito no texto. Vamos ver o que vai acontecer. Então, rapaziada, ele falou aí bastante, né? É difícil. Como é que você vai gerar uma equipe de futebol se você não pode gastar? Se você tem que se manter aí num teto e aí você acaba sofrendo,
né, as consequências de ter um time que não é competitivo é realmente um negócio, um business complicado que tem que ser gerido porque ele tem dinheiro, porque os investimentos feitos quando se tem retorno esportivo, eles acontecem através de venda de jogadores, por isso tem que ser investido em base. E eu acredito que o John Textor tem planos para fazer isso no futuro. Então, ele também disse que, mesmo reconhecendo que existem céticos, ele assegurou que os proprietários do grupo não vão deixar a empresa falir, mesmo que todos os investimentos globais, né, todos esses investimentos aí que ele citou que ele pode fazer, fracassassem, ele teria como tirar recurso para não deixar o Lyon ser rebaixado. Então, isso ele quer passar confiança, né, para o torcedor, que ele com recurso próprio ele pode segurar a barra. Isso é importante se falar. Então, ele já deu a resposta no caso do Lyon, certo? Então, tem também a promessa aí de tentar vender a participação do Crystal Palace, que pode ser uma forma de ganhar dinheiro. Também teve cortes de gastos. O Lyon se desfez aí de alguns contratos caros, como o do goleiro Anthony Lopes, que é um dos maiores salários. Encerrou o empréstimo oneroso que tinham com o Zaha, e aí aliviou também a folha de pagamento. Então, ações assim estão sendo feitas para aliviar a pressão aí financeira em cima do Lyon. E mais, mesmo com todas essas ações, a DNCG manteve as sanções e enquanto aguardava aí a efetivação dessas medidas, né? Então, ela alertou no comunicado que, embora o grupo acredite que as operações foram concluídas, qualquer atraso significativo ou não realização dos fluxos de caixa pode colocar a continuidade da operação das empresas e das subsidiárias. Então, esse dinheiro precisa entrar para que o Eagle Football se torne sustentável, e o Textor, foi o que o Textor falou, ele entende aí o ceticismo, mas ele acredita, ele sabe, ele reconhece que há risco, ele falou isso, ele reconhece que há risco, mas tudo tem risco, né? Então, essa aí foi a resposta do Textor com relação ao que está acontecendo lá na França. Isso já é algo que já aconteceu faz algum tempo. Essa resposta já veio, certo? Agora vamos falar aí dos possíveis impactos aí para o Botafogo dessas questões. Bem, o Botafogo faz parte dessa holding e a holding funciona numa metodologia de cooperação entre clubes, né? Então a gente já viu aí diversos casos, como Adrielson, Jefinho, o próprio El Arauche, que veio, não chegou de atuar pelo Botafogo, mas também teve esse intercâmbio. Então, e todas as finanças fazem parte da Eagle Football. Tanto é que foi falado, né, que a venda do Luiz Henrique, que o cheque da Libertadores seriam, às vezes, para ajudar o Lyon, né? E é a maneira operante do Textor trabalhar. E sem isso a gente também não conseguiria contratar tantos jogadores de tão alto nível, vencendo aí concorrência de Flamengo, Palmeiras, Fluminense, etc. E aí uma situação que preocupa aí a torcida do Botafogo atualmente é como estão as finanças do Botafogo em si. Se o clube tem sido transparente, e aí a gente está com atraso aí na divulgação do balanço financeiro atual, que deveria ter sido entregue em abril, mas não foi entregue ainda. E de acordo com a Lei Geral do Esporte, essa divulgação é obrigatória para todas as entidades aí que empregam atletas profissionais, incluindo empresas como a SAF do Botafogo, e aí esse descumprimento pode acarretar sanções. E aí não foi só o Botafogo que atrasou, o Atlético Mineiro e Juventude também não cumpriram essa exigência. Mas a gente sabe aí que esse ano a gente vai ter aí uma solidificação com relação às finanças do Botafogo, porque a gente arrecadou muito. Ganhamos o Campeonato Brasileiro, Libertadores, vendemos Luiz Henrique, vendemos Júnior Santos. Então não deveria ser motivo de tanta preocupação. É lógico, é importante cumprir prazos. Porém, não cumprir prazos estrategicamente também é uma forma de atuação. Pode ser questionada, mas é uma forma de atuação. As projeções falavam em 700 milhões, né? Então, vamos aguardar para ver. Eu não acredito que esse atraso na divulgação deve gerar preocupação. Entendo que pode gerar pelo contexto financeiro da Eagle Football, que também enfrenta desafios, mas é importante aí aguardar a publicação
E aí tivemos um fato aí recente envolvendo a Eagle Football no Reino Unido, que deixou os torcedores aí com a pulga atrás da orelha. A Eagle Football atrasou também a entrega de relatórios financeiros obrigatórios naquele país. E aí o governo britânico emitiu um aviso que a empresa pode fechar caso a situação não seja regularizada. E a notícia vem como alarmante, né? A empresa de Textor corre o risco de ser fechada e ele perder o controle. Mas vale contextualizar. As empresas na Inglaterra que atrasam declarações recebem notificações, multas e só são dissolvidas se persistirem no descumprimento. É improvável que a Eagle Football deixe chegar a esse ponto. Isso colocaria em risco todos os clubes. Pode indicar uma certa desorganização administrativa ou uma forma de atuação administrativa. E aí pode ser uma questão de dificuldade de consolidação de contas de todo esse dinheiro dentro do grupo, certo? Que funcionam em calendários diferentes. Então podem ser problemas técnicos, mas para os torcedores isso fica a impressão de falta de transparência, porque a Eagle não comunica sobre esses atrasos e o Botafogo, como parte desse grupo, acaba envolvido nessa especulação aí por parte da mídia em geral. Então, outro possível impacto aí para o Lyon é a restrição de investimentos daqui para frente. Então, vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer. Mas há motivo aí de real preocupação com o futuro do Botafogo? Diante disso tudo, a gente deveria se preocupar seriamente com a crise que esteja acontecendo aí, se arraste para o Botafogo, a garantia de estabilidade? Há motivo de alerta, né? A dívida é alta, não dá para ignorar os problemas aí que afetam o clube como um todo. Mas o John Textor já se pronunciou sobre essas questões, já falou que vai resolver, já tem um plano para resolver. Nenhuma torcida aí gosta de ver seu clube envolvido em manchetes de crise e eles agora estão muitas vezes também importando crise. Então, esses dias aí o Lyon sofreu a virada para o Manchester United e colocaram o Botafogo no meio. Relembrando a virada do Palmeiras. Então você já vê o viés aí. Não preciso falar mais muita coisa. A gente tem que ter muita cautela para analisar a situação e tentar não ter viés. Porque eu tenho o meu, acredite. Estou tentando analisar sem o viés, tá? Botafogo e Lyon são entidades separadas legalmente. Então, eventuais punições ao Lyon não vai aplicar em nada com relação ao Botafogo. Aqui a gente não tem nenhuma liga, a gente não tem aí fair play financeiro. E mesmo que tivesse, com o divulgamento aí, provavelmente, dos documentos aí de finanças do Botafogo, a gente vai se adequar a qualquer fair play financeiro com uma receita aí de 700 milhões, tá? O que vale pra gente, pessoal, dando a minha opinião agora, é que o Botafogo hoje está bem melhor financeiramente do que quando o Textor entrou. Eu já fiz aí vídeo falando dos planos de Textor para o futuro do Botafogo. Então, em 2021 a gente vivia aí na penúria. É só você procurar aí, tem entrevista do Túlio no Charla Podcast. Salário atrasado, dívida trabalhista, orçamento baixíssimo. Era ano após ano lutando para não cair na Série B. A SAF permitiu essa virada e deu garantia aos credores. Então, Botafogo, mesmo que o Textor reduza a sua atuação no Botafogo, a gente não vai voltar a estaca zero. Existe uma gestão profissional e ativos muito valorizados dentro do clube. Não há indícios, então, que o Botafogo corra perigo iminente. A vigilância é necessária. Aí vão falar, mas o clube é do Textor e ele faz o que ele quiser. Não é bem assim. O Textor não quer perder dinheiro, ele não quer perder seus fãs, ele não quer perder a confiança do público, porque isso é receita. É muito simplório falar que o Textor não ouve a torcida. Então, o que o Textor já pediu para nós, torcedores, é paciência, né? Confiança e tempo, porque o futebol se faz no longo prazo. Ele entende a paixão e o imediatismo da torcida, mas para tornar o plano algo sustentável, ele precisa
né, do torcedor. E a melhor postura que a gente pode cobrar é transparência. Então é aguardar aí o que o John Textor vai apresentar. Mas ele até agora honra os compromissos, luta pelos clubes, e isso são sinais claros aí de alguém que está muito engajado no projeto. Então, concluindo toda essa linha de raciocínio aí, a crise no Lyon acende um alerta, mas não tem motivo para pânico. Os fatos mostram que o Lyon é um clube altamente endividado sobre sanção rígida da DNCG, que é o órgão regulador deles. Mas evidencia também que o John Textor está fazendo ações e soluções para reverter os quadros. Ele precisa colocar esses planos em prática. Para o Botafogo, o impacto foi limitado a algum atraso aí de divulgação de informação, participação aí de negociação de jogador, mas operacionalmente a gente vai muito bem, obrigado. A gente caminha sem dependência aí de mecenas que antes mandavam e desmandavam aí no Botafogo. A minha abordagem aqui é de honestidade, de ponderação. Eu não quero blindar o Textor de críticas, mas eu não quero pintar esse cenário catastrófico aí. Mas aí eu gostaria de ouvir de você, torcedor. O que você acha da nossa situação aí, da situação do nosso clube? Está preocupado? Está satisfeito? Esse vídeo esclareceu alguma coisa para você? Espero que tenha. Espero que tenha gostado. Um vídeo aí diferente, não é de reação, mas eu me vi obrigado aí a trazer a minha opinião com relação a esse assunto, que foge um pouco aí da regra aí das notícias que tem saindo com relação a isso. Respeito a opinião de todo mundo. Peço que respeitem a minha também. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.